pilar para você ter uma farmácia diferenciada e lucrativa é o pilar que está o planejamento, o posicionamento e o marketing. Nesse pilar, você vai aprender as particularidades do varejo farmacêutico. Você vai estudar quais são essas particularidades para você saber aonde você está entrando. Porque não adianta a gente entrar num negócio de forma aleatória, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que esse mercado ele traz de benefícios e quais são os riscos desse mercado. Porque nós sabemos que o varejo farmacêutico ele é diferente de todos os outros varejos. Por isso é importante o entendimento de todas essas áreas, né, que o varejo farmacêutico ele está incluso. E por isso, quando a gente fala de planejamento, a primeira coisa antes de abrir uma farmácia é você fazer o estudo de viabilidade. Até porque a gente precisa entender que empreender é superar todos os dias, buscando o melhor para o seu negócio. Que a gente viu lá no pilar 1, né? Que é você começar o seu negócio com uma mente vencedora. Você saber aonde você está entrando, você saber quais são os riscos, isso já é um diferencial de você começar o seu negócio com esse planejamento. E a melhor forma de você buscar o melhor para o seu negócio é através do conhecimento, é através do planejamento, é através desse estudo de viabilidade, que nada mais é que um planejamento estratégico. Você vai estudar todas as questões que são importantes de você ter o conhecimento antes de abrir de fato o seu próprio negócio. É aqui no planejamento estratégico que você vai ter uma visão ampla sobre a farmácia e o mercado no qual ela está inserida. Porque, como eu já disse, a farmácia é um varejo diferente de todos os outros. Não adianta a gente querer montar uma farmácia igual a gente monta uma loja de roupa, igual a gente monta uma loja de calçados. É lógico que algumas coisas são semelhantes, sim, mas algumas outras coisas não são. E é justamente por isso, por ser diferente, que a gente precisa compreender, através desse estudo de viabilidade, se de fato toda aquela estrutura que a gente pretende montar para a farmácia, se vai ser viável ou não. É muito diferente de você ir pelo achismo, de você achar, mas fulano montou de qualquer jeito e está dando certo. Eu também vou dar. Não necessariamente isso vai acontecer com você. Pode ser que o fulano montou de qualquer jeito nos moldes antigos, né, no achismo. E pode ser que se você hoje, 2022, for começar a fazer dessa forma, você vai ver que a chance de dar errado é muito grande. Existe um risco grande do investimento. Por isso, o ideal é fazer esse planejamento, é fazer esse estudo de viabilidade. E a grande pergunta que muitos de vocês podem estar aí pensando e chega para mim direto é que se vale a pena ou não montar uma farmácia mesmo com grandes redes, mesmo com tanta concorrência. E eu vou te afirmar que sim, através de dados e fatos. Primeiro, nós temos um envelhecimento da população. De acordo com dados do IBGE, hoje 30% da população tem mais de 65 anos. E isso, então, nos mostra que nós temos uma população idosa numa grande proporção. E que essa proporção, com o passar dos anos, ela vai aumentar ainda mais. E o que isso nos remete? Se eu tenho uma porcentagem de pessoas idosas, eu tenho também uma chance de ter na minha farmácia
essas pessoas, em que eu posso ajudá-las oferecendo não só o produto, que é o medicamento, mas também os serviços, os cuidados em saúde, que nós sabemos que essa população exige mais esse cuidado em saúde. A outra questão é o aumento da expectativa de vida. De acordo com dados do IBGE também, as pessoas que nascem hoje têm uma expectativa de vida, vão ter uma expectativa de vida de mais ou menos 125 anos. Então, isso também aumenta o seu público que você pode atender na sua farmácia. O outro ponto são os novos produtos chegando no mercado. A cada dia que passa, nós temos oportunidades de ter dentro das farmácias um mix maior de produtos, um nível de sortimento maior. Até porque hoje o consumidor, ele está um consumidor mais exigente, ele tem se preocupado mais com a sua saúde. Então, isso nos dá a oportunidade de ter esses diferentes tipos de produtos, de mercadoria que vão atender esses clientes, que vão atender essas pessoas que não estão focados mais só na saúde de cura, mas na prevenção. E aí abre um leque de oportunidades dentro da própria farmácia para a gente poder atender esse público. E também, depois que foi publicado a Lei 13.021 de 2014, em que a farmácia passa a ser estabelecimento de saúde, essa oportunidade de prestação de serviço dentro da farmácia, ela ficou ainda maior. E isso beneficiou muito nós, enquanto farmacêuticos, os proprietários de farmácia. Agora, a grande pergunta não é se vale a pena ou não montar. A grande pergunta, e que tem que ser reflexão para você, para nós, será que nós estamos preparados para essas mudanças que estão acontecendo no varejo farmacêutico? Porque tudo isso nos abre um leque, enquanto profissionais, enquanto gestores do negócio farma. Nós podemos transformar a nossa farmácia num estabelecimento de saúde de forma diferenciada, em que o foco não é mais o produto, não é o medicamento, e sim a pessoa, o paciente, olhar de forma humanizada para esse paciente e poder resolver os problemas que esse paciente chega até ali no balcão da farmácia, através dos serviços farmacêuticos, através de inúmeras outras coisas que nós poderemos trabalhar ali com esse paciente e com isso fazer com que de fato a farmácia seja um ambiente de saúde em que você beneficia o seu paciente, o seu cliente e que também beneficia você, porque afinal de contas a gente precisa também ter um retorno financeiro. Não adianta a gente ficar só na ilusão que nós somos profissionais de saúde, que temos que servir. Ok, isso é nosso papel, mas a gente também precisa sobreviver. Você também precisa comer, você precisa também tratar da sua família. Então, é possível sim a gente ter esse equilíbrio, ter uma farmácia diferenciada e que tenha lucro e que tenha resultados de uma forma ética e de uma forma digna, em que vai beneficiar todos que estão envolvidos, você, os seus colaboradores, os seus funcionários e também os pacientes. Então, por isso a importância da gente ter em mente que é possível sim ter uma farmácia diferenciada, através desses dados que eu comentei, através dos dados também do IQVIA, que é um instituto que faz essa pesquisa mostrando que a farmácia, o varejo farmacêutico, ele tem crescido nos últimos anos, na margem aí de 15%, 16%. E a expectativa para os próximos anos é de crescimento acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Vamos parar para pensar qual é o segmento comercial, o segmento do varejo, que mesmo em crise está tendo crescimento de 2 dígitos. Então, quando a gente para e pensa que
não, eu não vou ter o meu próprio negócio, eu não vou sair da CLT, eu não vou deixar de ser funcionário para ter a minha própria farmácia, porque tem muita rede, tem muito concorrente. Se for só isso, isso é uma desculpa. Agora, a gente precisa compreender quais são os diferenciais que a minha farmácia vai ter e que eu estou disposto para que eu tenha uma farmácia de fato que seja rentável, que seja lucrativa e que eu possa fazer a diferença na vida dos meus pacientes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. E diante disso, a primeira coisa que precisa ser feito nesse estudo de viabilidade é você conhecer e estudar qual o melhor local para abrir a sua farmácia. E por que é importante eu estudar esse local? Porque se você tiver um local adequado que atende todos os quesitos importantes, você reduz muito o risco de investimento. Porque o que é muito comum? As pessoas escolherem o local pelo achismo, sem ter um método, sem ter uma metodologia. E quando você escolhe pelo achismo, pelo acaso, a chance de dar errado é muito grande. Você pode ter o dinheiro, o investimento necessário, mas a chance de não prosperar é grande. Por isso, a gente precisa compreender quais são os fatores que precisa ser observado. E aqui, quando eu falo de fatores, de estudo da localização, é estudo mesmo. É você ir em campo, é você ir para os determinados pontos que você acha que são melhores, de acordo com as coisas que a gente vai falar aqui, e analisar, né? É ir lá para esse local em vários momentos do dia, ficar parado, analisando os fatores que eu vou comentar, pedir para as pessoas analisar, conversar com quem é desse bairro, conversar com quem já é proprietário de comércio ali na região, para você conseguir tirar as informações e tirar as suas conclusões. Então, o estudo da localização é extremamente importante. Então, o primeiro fator é que você precisa conhecer a região, conhecer o público, saber quais são os comércios que tem perto, se tem supermercado, se tem escola, se tem outras farmácias, se são grandes, se são pequenas. Saber ali se aquele bairro e os bairros adjacentes têm tendência de crescimento populacional. Porque se não tiver, não faz sentido. É importante você ter esse conhecimento. Saber se tem posto de saúde, se tem hospital, se tem clínicas, porque isso vai impactar lá no seu potencial de vendas, que nós vamos ver mais para frente o que significa isso. Outro ponto é você conhecer como é o movimento naquela região, como é o fluxo de pessoas. Será que passa mais pessoas a pé, que a gente chama de passantes? Ou será que passa mais carro, moto, bicicleta? Como é o fluxo de pessoas nessa região? Aonde está localizado o cômodo? Do lado direito, do lado esquerdo, no meio do quarteirão, na esquina? Porque isso faz a diferença. Como é a acessibilidade desse local, desse cômodo que você está olhando? O acesso é facilitado para pedestre? Tem rampa de acesso? É uma avenida muito movimentada que o fluxo é muito grande, é difícil o acesso? Tem semáforo? Tem local para estacionar? Porque tudo isso, de acordo com o que a gente vem observando, esse novo consumidor ele está mais exigente. Aqui a gente precisa estar atento que o perfil de consumo mudou. Esse consumidor ele está buscando por uma experiência de compra e não simplesmente por chegar no estabelecimento e comprar só por preço. Então a gente precisa, antes de abrir o negócio, compreender todos esses quesitos. Porque se eu tenho uma acessibilidade, eu gero uma boa experiência de compra. Quantas vezes, para e pensa você, às vezes você deixa de comprar num local, que às vezes é até mais em conta, mas vai em outro porque lá o acesso é mais fácil. Tem estacionamento,
Lá você tem uma experiência de compra diferente. Então, é importante avaliar isso antes de você locar o cômodo e escolher ali o melhor local. A visibilidade do cômodo. Como é a posição do imóvel? É uma esquina? E por que eu falo isso? Porque vai ser importante lá, por exemplo, nas suas campanhas de marketing, na a observação das pessoas que passam por ali. Será que, como eu vou conseguir organizar a minha farmácia, o layout, os produtos, as vitrines? Tem ponto de ônibus perto? Como que é o fluxo das pessoas? Qual que é o lado da rua? Qual é o formato do cômodo? Porque o formato retangular 3x2 facilita a circulação das pessoas. E quanto mais as pessoas circulam dentro do cômodo, maior é a chance delas comprarem algo. Ou seja, elas têm uma experiência de compra melhor. Como é a iluminação desse lugar? É boa? Se você não está satisfeita, a pessoa que é dona do cômodo vai aceitar você fazer os ajustes? E a segurança? Esse local tem segurança? Porque não adianta nada você montar num local que não tem segurança, porque o seu gasto vai ser maior, você tem chance de ser roubado com frequência. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E os aspectos legais desse cômodo? É importante você avaliar. Você precisa consultar lá na prefeitura se ele está legalizado, se o IPTU está em dia, se ele tem um documento que chama ABITSE, que é o documento que mostra que aquela construção ela foi feita de acordo com as normas e rendimentos lá da prefeitura do local da cidade. Então, é preciso ter esses documentos, porque depois você vai precisar dessa documentação para dar entrada em toda a parte de documentação da sua farmácia. Então, não adianta nada você avaliar todos esses fatores e, no final, esse cômodo não ser legalizado, porque você vai precisar de todos esses documentos. Então, se atente a esses quesitos. Outra coisa importante, os aspectos operacionais. Como é o cômodo? As instalações elétricas vão te atender? Existe um sinal de internet? É área de inundação ou não? Porque pense você, quando chove, se for área de inundação, vai corromper toda a sua mercadoria. E isso vai te dar um prejuízo danado. Então, é preciso avaliar isso. É preciso avaliar se aquele cômodo necessita de adequação sanitária e se necessitar, porque na maioria das vezes necessita, se o proprietário está de acordo você fazer. Porque depois que você já assinou o contrato, e se isso não tiver sido conversado antes, pode trazer consequências graves para você. Então, esses são alguns pontos que você precisa avaliar quando você vai escolher o local para montar a sua farmácia. E por que isso é tão importante? É porque o local da sua farmácia, o estudo da localização, vai te gerar o que a gente chama de potencial de venda. Ou seja, através desses dados, você vai conseguir avaliar o quanto esse local vai gerar de venda para você. E isso vai te possibilitar ter noção do investimento necessário. Porque não adianta nada o local você gostar do cômodo, nossa, tá novinho, é legal, mas se ali não gera um potencial de venda adequado, que vai atender a sua necessidade. Porque o que é atender a sua necessidade? Esse local tem que vender o suficiente para você pagar as suas despesas e sobrar um lucro. Isso é potencial de venda. Outra coisa importante, não vai adiantar também você ter esse local adequado que vai te gerar um potencial de venda legal, mas se você não tem o investimento necessário. É o que a gente fala sempre em relação ao posicionamento da farmácia. Porque, por exemplo, é muito diferente o capital que você vai precisar investir numa farmácia, por exemplo, de bairro, do que uma farmácia dentro de um shopping ou no centro da cidade. A diferença é gritante. Então,
todo esse estudo precisa ser feito antes para você de fato saber. Não, ok, com esse potencial de venda, eu vou precisar desse capital para eu investir e eu tenho esse capital. Se você não tem esse capital, esse local não é o ideal. E não adianta você temar, não adianta você montar ali nas coxas, porque o risco vai ser grande. E quando a gente fala isso na prática, né? Eu falei da importância de você verificar o fluxo de pessoas. Como que eu faço isso? Através de uma amostragem, através de pesquisa. Você precisa saber o número de pessoas que passa ali naquela rua, que passa em frente ao cômodo desejado. Porque quando você tem esse número, você vai multiplicar pelo ticket médio projetado. Porque existe um ticket médio que a gente tem hoje nas farmácias, né, independentes, uma média de uma farmácia de médio porte, pequeno médio porte, que nada mais é que o quê? O ticket médio é o valor que cada pessoa vai comprar quando ela entra no seu estabelecimento. E quando eu faço essa multiplicação do número de pessoas que passam ali na porta do seu comércio versus o ticket médio que a gente já conhece através das pesquisas, eu vou conseguir saber qual vai ser o meu faturamento, qual vai ser o meu potencial de venda. E aí eu vou conseguir entender qual que é o investimento necessário. E como que eu faço essa amostragem, né, do número de passantes? Existem duas formas. Através da forma manual, que você vai ali para o local em diferentes horários, fica com uma prancheta mesmo e vai anotando. Passou uma pessoa, duas, três, e no final do dia você faz a conta. E existem também hoje softwares, né, que é o software de geomarketing, que vai fazer o georreferenciamento ali no local para saber o número de passantes e de veículos. Qual que é o ideal? Depende do dinheiro que você tem disponível, porque o software ele vai demandar um investimento maior. Se você não tem esse investimento, faça manual e dá certo sim. E quando você faz esse manual, você pode fazer em diferentes horários. Você faz de manhã, você faz à tarde, você faz à noite, para ter de fato uma amostragem. E ali, quando você consegue entender a porcentagem de pessoas que passam, o número de pessoas, o que a gente tem, né, como parâmetro? 2% dessas pessoas que passam ali, eles vão ser seus futuros clientes, vão ser seus futuros pacientes. Então, a gente consegue fazer uma estimativa. Como eu disse, a gente tem uma média do ticket médio, que é entre 20 a 27 reais. Se eu tenho em uma hora a amostragem ali que passa naquele local 100 pessoas e eu sei que 2% dessas pessoas vão poder ser meus clientes, vão comprar, né, de mim ou de você, a gente faz uma multiplicação e acha quantas pessoas vão entrar por hora ali na minha farmácia e vão comprar alguma coisa. E eu multiplico essa quantidade de pessoas por esse valor desse ticket médio. E quando eu multiplico, como eu dei o exemplo aqui, né, 100 pessoas vezes 2%, então 2 pessoas a cada hora entra na minha farmácia e vai ter um ticket médio aí de 40 a 54 reais por hora eu vou vender ali na minha farmácia. Se a farmácia fica aberta 10 horas, ou aí você vai multiplicar pelo tanto que você acha que a sua farmácia vai ficar aberta, você vai ter a sua venda do dia. E aí você multiplica isso por 30 dias ou pela quantidade de dias que a sua farmácia vai ficar aberta, porque às vezes você vai escolher não abrir sábado e domingo, ou abrir sábado só um período, ou não abrir feriado. Aí vai depender da sua estratégia. E aí você vai conseguir entender qual vai ser mais ou menos o faturamento mensal da sua farmácia. E quando você tem esse faturamento mensal, você vai conseguir entender qual vai ser o investimento necessário. Porque, por exemplo, se você vende aí, tem um faturamento de 100 mil por mês, você tem que ter consciência que o seu estoque não pode ser menos que isso. Você tem que ter um estoque pelo menos, né, de 40 mil a mais daquilo que você vende mensal. Então, você tem que ter um estoque de 140 mil. Se você tem um estoque de 140 mil, você
imagina, o seu investimento vai ser maior que esse valor. Então, por isso a importância de fazer esse estudo de viabilidade. E a localização é o principal, porque é da localização que você vai ter dados o suficiente para avaliar todos os outros quesitos. Para avaliar o seu potencial de venda, para avaliar o quanto você vai investir, para avaliar quanto de estoque você vai ter, para avaliar o quanto você vai precisar gastar ali no cômodo, quanto você vai precisar gastar com marketing. Então, por isso a importância de você saber o que avaliar na localização. Isso é um método, é você seguir uma metodologia e não ir apenas pelo achismo. O próximo quesito importante desse estudo de viabilidade é você conhecer seu público, porque você vai estimar o seu mercado comprador. Você precisa saber quem é seu potencial paciente, quem é seu potencial cliente e onde ele está. Mas como eu faço isso? Pesquisa. Se você não tem tempo, contrata uma pessoa para ficar ali no bairro, nas adjacências, para você entender quem é esse público. Qual é a idade desse público? Qual é os dados sociodemográficos? Quais são as doenças que mais acometem essa população? Quais os medicamentos que eles mais utilizam? Quais os itens de higiene pessoal que eles utilizam? Quais as marcas que eles utilizam? Quais os laboratórios que eles utilizam? Qual é a renda mensal? Esse público que mora ali nas adjacências, ele trabalha o dia todo ali no bairro mesmo ou ele sai de manhã e só volta à noite? E por que isso é importante? Até para você desenvolver estratégias de marketing. Por exemplo, se você escolher desenvolver uma estratégia de marketing com carro, volante ou a moto, né, com as informações, com uma propaganda, se você observar que o seu público, a maioria das pessoas que moram ali nos bairros adjacentes, sai de manhã e só volta à noite, vai adiantar você colocar uma moto rodando ali? Não vai. Você vai estar queimando dinheiro, você vai estar jogando fora. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Outra coisa importante para você saber o horário de funcionamento da sua farmácia. Se o público sai para trabalhar, a maioria, 7 horas da manhã, qual que é o melhor horário para você abrir a farmácia? Você pegar esse fluxo antes. Ou que hora que esse público volta? Entende? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Você precisa também entender se você vai querer atender só o público ali do bairro ou se você vai atender o público em qualquer região da cidade. Para você atender seus amigos, seus familiares, pessoas que moram em outro bairro. E aí você precisa analisar. Se eu for atender o público fora aqui do bairro, eu preciso ter pessoas suficientes para fazer entregas. Porque isso é determinante na escolha ali de todo esse processo que você vai precisar para desenvolver estratégias lá na frente. Então, por isso você precisa conhecer esse seu público e conhecer para você estimar o estoque, estimar quais produtos você vai comprar, estimar quais são os seus diferenciais. Se você for abrir sua farmácia com consultório farmacêutico já, de acordo com os dados dessas pessoas, de acordo com as doenças mais comuns que essas pessoas têm, você pode ter um posicionamento diferente dentro do seu consultório de acordo com as patologias mais comuns. Então, você já começa o seu negócio diferenciado. Você não está indo pelo achismo, você está indo por dados e fatos, porque você fez uma pesquisa no local. Outro dado importante para você estudar antes de abrir é o perfil da farmácia. Qual perfil você quer abrir? Porque a gente tem hoje o perfil popular, o tradicional e o popular mista. O popular são aquelas farmácias que focam apenas em medicamento genérico e similar. Qual é a característica desse tipo do perfil? O custo de montagem é menor, a manutenção e menor complexidade na gestão. A tradicional é o que a gente mais vê. O foco delas é em mix de produtos.
ela tem uma variedade de medicamentos de referência, de genérico, de similar, de perfumaria e correlatos. O custo é maior, a manutenção é maior, tem uma maior complexidade, mas você oferece um mix maior de produtos, de serviços para as pessoas. Então, você tem uma chance maior de atender um público também maior, e isso pode impactar diretamente no seu faturamento e posteriormente no lucro da sua farmácia. Nós temos também a popular mista, que aqui o foco é em medicamento genérico e similar, mas eles também comercializam perfumaria de forma verticalizada, ou seja, eles têm a marca própria dos produtos de perfumaria. Então, eles conseguem ter um valor menor na mercadoria e ter esse posicionamento mais popular. E aí vocês podem me perguntar, mas qual que é o melhor? Eu vou te responder, depende. Depende de quanto você tem de investimento, depende onde você quer mudar e depende qual posicionamento você vai querer. Todas têm suas vantagens e desvantagens. Por isso, você precisa ter conhecimento disso antes de escolher qual que é o perfil que você quer montar, qual que é o posicionamento que você quer. Outra dúvida muito comum que eu recebo é: o que é melhor? Qual que é mais vantagem? Montar uma rede ou uma farmácia independente? Primeira coisa que tem que ficar clara é a gente tentar entender algumas características de cada um. Quando eu falo de farmácia independente, é você que vai controlar tudo. Você vai controlar o seu negócio, você vai ter liberdade no seu negócio. Desde a escolha do local, desde as coisas que você vai querer comercializar, a fachada, o piso, a cor, a sua logomarca, a contratação de colaboradores e funcionários. Você vai escolher, você tem total liberdade e autonomia dentro do seu próprio negócio. E o investimento também é menor. Isso é uma farmácia independente. Eu montei a minha do absoluto zero de forma independente e deu certo. Agora, tem pessoas que ficam na dúvida sobre se é melhor a rede. A rede, a gente precisa ter algumas observações. Eu tenho a franquia, o sistema de franquia, que é regulamentado pela Lei 13.966, né? Que é a lei de franchise, onde, se você escolhe ser um franqueado, existe uma legislação que regulamenta todos os trâmites para que você passe a ter essa franquia. E nessa franquia você vai estar mais limitado. Você precisa seguir todos os padrões da franquia. Você não tem autonomia para escolher cores, você não tem autonomia para escolher o layout da sua farmácia, o sistema de gestão, tudo está atrelado a essa franquia. Um outro exemplo de rede é o licenciamento de marca. No licenciamento, é menos rigoroso do que a franquia. Existe só um estabelecimento de contrato civil mesmo, que é feito no cartório. E você tem mais autonomia. E tem também o associativismo. O associativismo são quando várias pessoas se juntam, né? Vários proprietários de farmácias se juntam com objetivos que não é só comercial. Tem objetivos culturais, objetivos sociais e cada um é dono do seu negócio. Não existe uma divisão de lucros e nem de despesas. Mas você está ali dentro de uma associação que tem um diretor, que tem um presidente que é votado. A gente tem vários exemplos aí, né? Das três, de franquia, de licenciamento e de associativismo. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Geralmente, as pessoas que buscam uma rede, seja franquia, seja de licenciamento, é o maior poder de negociação. Claro, isso acontece sim, mas nem sempre você vai conseguir esse maior poder de negociação só estando nesses sistemas de franquia, de licenciamento de marca ou de associativismo. Você pode sim conseguir maiores negociações sendo uma farmácia independente. Então, se o seu medo é esse de não ter poder de negociação porque você está fora da rede, não tenha. É preciso ter muita cautela, porque nem sempre
né? As redes oferecem aquilo que de fato elas prometem. É lógico, existe todo um know-how por trás, né? Porque eu tenho já uma franquia, eu já tenho um licenciamento de marca que já tem vários anos no mercado, já tem todo um poder de negociação, já tem toda uma estrutura. E isso vai fazer com que o risco do seu investimento seja menor. Por isso que é uma vantagem. Mas a gente precisa estar atento se de fato essas vantagens elas vão sobrepor a uma farmácia independente. Eles têm estratégias de marketing, tem tabloide, tem reconhecimento de marca, tem uniforme, tem um padrão. Isso facilita, sim, o seu posicionamento para quem está começando. Né? Você consegue também fazer com que as pessoas tenham uma percepção que aquela farmácia é mais barata porque é de rede ou é de licenciamento de marca. Isso pode gerar esse posicionamento, mas não é só isso. Então, é preciso ter muita cautela nesse momento, é preciso estudar, é preciso, antes de você se associar a essas redes, né, seja franquia, seja licenciamento de marca, é preciso conhecer do negócio, é preciso você ir atrás das pessoas, saber se de fato vale a pena, entender como que é o processo, como que é a gestão, para você depois fazer a escolha e colocar na balança ali o que é mais vantagem. Uma coisa eu quero deixar muito claro para você. Não existe mágica. Qualquer modelo que você escolher, você precisa seguir uma metodologia, você precisa ter gestão, você precisa ter foco, você precisa ter constância, você precisa de trabalho, estudo e paciência. Porque ninguém vai fazer para você. É só você que é o responsável pelo seu negócio. E eu quero te trazer um dado aqui importantíssimo, porque a maioria das pessoas que tem negócio, que tem uma farmácia e que estão insatisfeitas, começam a colocar culpa no concorrente, nas pessoas que trabalham, na crise, no mercado em si. E na verdade, se o seu negócio não for bem ou não estiver indo bem, a culpa é sua. A culpa é do dono, é você que está ali à frente. Você precisa rever todas as estratégias para que, de fato, você consiga analisá-las e tomar atitudes necessárias. Então, não pense que você vai abrir uma farmácia e que ela é franquia, que alguém vai fazer tudo por você. Engano. A gestão é sua, a farmácia é sua. Então, tenha isso em mente, independente da qual modelo você for escolher, porque isso vai fazer a diferença lá nos seus resultados finais. E outra coisa que é importante também no estudo de viabilidade é você, conhecendo tudo isso que eu comentei, você também conhecer, né, o seu mercado, para você saber quais produtos, quais serviços você vai já abrir o seu negócio tendo isso. É importante você conhecer a concorrência, quais são os fornecedores, qual é o perfil epidemiológico da região, como a gente comentou, né, das pessoas que moram ali. É importante você visitar, se tiver, as unidades básicas de saúde, posto de saúde, hospitais, conhecer quem prescreve nesses hospitais, para você ter uma noção aonde você está entrando, para que facilite todo o seu processo de contratação, de treinamentos, de produtos, de estoque. Você precisa ter noção dos produtos que você vai ter que ter ali na sua farmácia. Saber quais são os produtos que geram riqueza, que têm maior lucro, que o cliente vai e compra por impulso. Saber quais são os produtos que você vai ter que são, a gente chama de geradores de tráfego, que traz movimento para a sua farmácia, que são os produtos mais básicos. A lista de serviços que você vai prestar, como a gente falou, esse é um grande diferencial, porque o seu estabelecimento é um estabelecimento de saúde, não meramente comercial. Então, quais serviços você vai prestar? Você vai abrir a sua farmácia aferindo pressão, aferindo os parâmetros bioquímicos, tendo consultório farmacêutico, tendo uma sala de vacinação ou não? Você vai abrir com o objetivo só de venda de produto. Não existe certo ou errado, tá? Existe aquilo que faz sentido para você. Aqui eu estou te mostrando as possibilidades para você começar um negócio diferenciado, para sair na frente aí da sua concorrência. Porque produto
Preço e desconto, todo lugar tem. Então, isso tem que ficar bem em mente. Se tem uma coisa que tem que ficar em mente na sua cabeça, é isso. Começando aqui no estudo de viabilidade. Produto, preço e desconto, todo lugar tem. O que a sua farmácia vai fazer de diferente? Para que você comece a já colocar no papel tudo isso. Uma outra coisa que é aqui no estudo de viabilidade é como será a sua empresa. Você vai ter um sócio? Vai ser individual? Como vão ser as vendas? Você vai ter um crediário próprio? Vai ser só à vista? Você vai fazer convênio? Você vai atender cartão? Você vai ter programas de benefícios, que são os PBM? Você vai ter farmácia popular? Quais são os dias e horários de funcionamento? Para você decidir isso, você vai ter feito lá atrás aquele estudo do perfil do público, da localização. Tá vendo o quanto é importante o estudo? Porque vai determinar todos os fatores aqui para frente. Qual vai ser a quantidade de colaboradores que você vai precisar ter? Quantos balconistas, quantos entregadores, estoquistas? Como vai ser o treinamento? Qual vai ser o organograma ali desses colaboradores? Qual é a função de cada um? Tudo isso é feito aqui no estudo de viabilidade. E no próximo vídeo nós vamos abordar sobre o valor do investimento.